A gente vem em mais uma reunião, né, acredito que já deva, de abril para cá ser 10ª, por aí, reunião, né. A gente vem em uma maratona de reunião a cada 15 dias, e às vezes a gente fazendo reunião até extraordinária, né, no meio da semana sobre essa situação. Eh, e eu queria transmitir para vocês, né, a a alegria, né, de estar recebendo o professor Leonardo aqui para falar com a gente, né, a gente que já recebeu o professor Arnóbio, né, um dos nossos primeiros convidados aqui, a gente que também, recebeu na última reunião, né, o doutor Tiago, né, presidente do comitê Covid-19, e agora, né, a gente recebendo o professor Leonardo que está à frente aí, né, que está à frente aí justamente dessas discussões para a retomada das atividades acadêmicas, demonstrando ser uma das lideranças, né, aí, justamente da área de ensino, né, já que nós, como falei, né, no início, bem no início mesmo, já que nós não temos hoje uma liderança institucional, para assumir essas responsabilidades, né. Infelizmente a gente acaba que ficando desgovernado sobre essas temáticas aí e professores, né, gestores dos vários campi do IF têm que estar assumindo essa responsabilidade, né, justamente para fazer com que a instituição ela não acabe quebrando ou sendo afetada de uma maneira, né. A gente tem vamos fazer, né, 111 anos agora, dia 23 de setembro, né, de uma história, né, e que 2020 vem se demonstrando uma história, um ano tão, triste, né, tão manchado para a história, da nossa instituição, e essas pessoas que estão à frente, né, como Arnóbio lutando incansavelmente para ser empossado, Tiago, né, demonstrando essa conjuntura de pandemia que deixa as coisas mais agravadas, professor Leonardo, né, que vem justamente, sendo uma dessas pessoas que vem tomando destaque diante da área de ensino, aí, diante de toda essa situação que a nossa instituição vem passando e essa galera, né, que não está se cansando, né. A gente do movimento estudantil, a gente está dando voz àquelas pessoas que, justamente a gente está vendo a motivação por trabalhar para a instituição, né, são além de serem pessoas que estão se destacando, né, diante de pandemia, diante de intervenção, diante de várias outras coisas, né, e e são pessoas que também estão levando a voz do movimento estudantil, do IFRN, né, pra dentro desse diálogo, né, de retomada das atividades acadêmicas, para dentro desse diálogo de pandemia, de como é que está a saúde dos nossos alunos e tal. Então, a gente dá voz a essa galera, né, que está fazendo o possível aí para fazer com que os estudantes, né, que são, o motivo, né, dessa instituição existir, e essas pessoas estão justamente fazendo com que o movimento viva, né, cada vez mais, né, e fortaleça diante desses cenários que nós estamos vendo, né, que enfraquece tanto a gente, né, desmotiva tanto, mas a gente está aqui justamente para superar esses desafios, né. Eh, e então, só trazendo para vocês, né, as nossas pautas. Nossa primeira pauta é justamente esse bate-papo com o professor Leonardo, para a gente falar um pouquinho sobre as retomadas das atividades acadêmicas e as ações, né, tanto dentro do comitê de ensino, o COEM, como também em diálogo, né, informal entre os diretores acadêmicos, né, que aplicaram uma pesquisa, né, para acesso, verificar, né, acesso dos estudantes às tecnologias necessárias para ensino remoto e outras situações. A gente tem o nosso segundo ponto de pauta, que é justamente sobre essa pesquisa, a gente tem alguns informes do nosso campus, né, o campus Natal Zona Norte. O nosso terceiro ponto de pauta, a gente vai falar sobre a ação do Grêmio Estudantil Paulo Freire nos bairros, né, fazendo com que os alunos eles, fiquem mais próximos, um dos outros e a partir daí a gente possa articular, se comunicar, né, e levar a discussão para dentro dos nossos bairros sobre a intervenção,
sobre a situação de ensino remoto, de retomada das atividades acadêmicas, sobre a situação de pandemia e outros, né, que estão atrelados a essa situação. Nosso quarto ponto, né, de pauta é justamente os informes do Grêmio Estudantil Paulo Freire, como também do grupo de representantes de curso e do conselho de representantes de turma que formam o Congresso dos Estudantes, tá bom? Rapidinho falando para vocês sobre os exercícios, né, da gestão Ventos de Luta nas últimas semanas. Nas últimas semanas, como falei para vocês, falei, né, informalmente, né, para alguns no WhatsApp, né, ela tá sendo bem cansativa, né? A gente teve a semana passada, né, participando, né, inclusive o professor Leonardo estava presente, né, da criação do Conselho dos Estudantes, né, do Ensino Superior, né, onde é uma vitória para o movimento estudantil da instituição, tendo em vista que nós não somos só nível médio, né, no caso técnico de nível médio, né, a gente tem outras modalidades de ensino, como o ensino superior, né, e criar um conselho, né, para nesse momento de intervenção, de retomada das atividades acadêmicas, é um ponto positivo. Então, nós participamos lá para dar uma força, né, aos nossos graduandos, principalmente. Nas próximas semanas, a gente vai estar realizando reunião com os nossos, né, do Campus Natal Zona Norte, com o pessoal de marketing e licenciatura em informática. A gente também participou na semana passada de reunião, né, extraordinária com a gestão do campus, né, o professor Edmilson e a professora Fabrícia, fizeram reunião com a gente na quinta-feira de manhã para falar sobre a situação de intervenção, sobre a questão da retomada das atividades acadêmicas, né, e isso deu para dar uma esclarecida legal, né, a gente que estava sendo bombardeado por documentos e documentos com propostas, com várias propostas para a retomada dessas atividades. Então, nessa reunião, a gente pôde tirar algumas informações, né, esclarecer algumas dúvidas que tínhamos. Na quinta-feira também a gente teve participando da reunião da comissão da Semana de Ciência e Tecnologia, né, daqui a pouco eu dou um informe sobre a Semana de Ciência e Tecnologia, CECIT 2020. A gente participou como ouvinte, né, na sexta-feira da reunião do Conselho Superior, do CONSUP, onde a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco. A gente também vem participando aí de reuniões internas, né, da diretoria do GEPF. Só semana passada a gente teve 2 reuniões, né? A gente também participou na semana passada da reunião da rede de grêmios do IFRN. Então são várias reuniões, são vários exercícios. A semana passada, né, e as últimas semanas, elas foram bem cheias em relação a reuniões, né? Então, a gente aproveitou justamente essas reuniões para esclarecer muitas dúvidas que tínhamos e que a gente vai poder trazer aqui para vocês, tá bom? Bom, dando continuidade aqui na pauta, certo? Justamente a gente vai para o nosso primeiro tópico de discussão, que é a pauta sobre a retomada das atividades acadêmicas, onde a gente convidou, né, por meio da rede de grêmios, por meio da Regife, o professor Leonardo, né, para poder participar aqui junto conosco, né? E eu queria só passar um informe inicial, né, de que as discussões elas estão aí, elas estão sendo realizadas. Atualmente nós temos 2 documentos, né, 2 propostas para a retomada das atividades acadêmicas. Na verdade, um é proposta imediata, né, que é do professor Agamenon Tavares, ex-pró-reitor de ensino e ex-diretor acadêmico do Campus Zona Norte, né, do Natal Zona Norte. E a gente também tem uma proposta para chegar ao início da retomada das atividades acadêmicas efetivas, né? Que é uma proposta do professor Dante, né, cotado aí para ser o próximo pró-reitor de ensino na gestão do professor Arnóbio. Então, existem essas 2 propostas que estão em discussões hoje, efetiva, dentro dos campi, né? Justamente partindo dessa ideia aí de cronograma, de como é que poderíamos voltar e tal. Após a fala do professor Leonardo, eu queria só colocar alguns pontos para a gente poder justamente, vamos dizer que, deixar essa discussão, né, cada vez mais detalhista, né. Então eu queria desejar boa tarde ao professor Leonardo, né, e gostaria já de puxar para ele, né,
no caso, as ações, né, que ele, quanto diretor acadêmico, vem desenvolvendo lá em Currais Novos, né, e também as ações conjuntas, né, dos diretores acadêmicos, do próprio comitê de ensino e dessas discussões de retomada das atividades acadêmicas. Boa tarde, Wester. Posso iniciar? Tudo ok? Pode, pode. Quero agradecer primeiramente a vocês, do Grêmio Estudantil. Estou feliz com o Grêmio Estudantil ter o nome Paulo Freire, né? Para quem é educador, é extremamente importante, né? O fortalecimento. Tantas vezes ridicularizado por alguns, até políticos brasileiros, por não compreender a obra dessa pessoa tão importante para a educação brasileira, né? Enfim, então, gostaria de agradecer a participação, né? Através de Felipe, do Recife, que passou o contato aí, o contato de vocês também, eu acho que ele fez essa ligação, agradecer ao Everton agora pela apresentação, né? Eu sou o professor Leonardo, né? Sou professor de matemática, conheço algumas pessoas de Campos Zona Norte, né? Vocês conhecem muito o professor Severo, né? De matemática, a gente fez mestrado juntos, né? A mesma orientadora, alguns outros colegas aí também eu conheço, que trabalharam no campus Currais Novos, né? A gente vai se conhecendo com o longo do tempo, é normal. Vocês vão sentir isso no futuro de vocês, nas carreiras que vocês vão seguir após sair do IFRN, essa instituição tão maravilhosa. Então, tem algumas coisas para falar para vocês e espero cumprir, aí depois eu deixo vocês, né, a pauta segue, eu vou precisar sair umas 5h10, tenho um compromisso aqui na minha casa, e aí acho que dá tempo da gente conversar um pouquinho, né? Então, estou há 4 anos e alguns meses à frente da diretoria acadêmica do Campus Currais Novos, né? Estou há 10 anos, agora vai fazer esse mês, no IFRN como professor, né? Sou da área de matemática e, enfim. Então, uma breve apresentação sobre mim. E aí, com relação às ações, que o Everton, né? É isso? Isso, isso. Pronto, porque seu nome é igual ao meu, é nome complicado. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Nós poderíamos estar lidando apenas com um problema, que já é um problema gigante. Como vocês conversaram com o Tiago, já deu para entender como o problema é grande, né? Da pandemia já era um problema para a gente resolver imenso. A gente não poderia ter outro problema maior, porque há mais de 100 anos, a gente tem que entender, não se tinha uma pandemia em nível mundial como está sendo essa. E também por algumas atitudes a nível de governo federal, nós estamos penando mais do que deveríamos, né? Poderíamos estar um pouquinho melhor, acredito que poderíamos estar um pouco melhor nessa pandemia. A gente está num platô quase sem fim, né? De mortes, quando eu falo em Brasil, mesmo no Rio Grande do Norte teve uma queda, mas essa queda não está tendo mais, ela estabilizou. Como eu sou matemático, não sou estatístico, mas aí a gente vê as situações do jeito que está sendo liberado o comércio, infelizmente, a gente prevê, assim, tomara que não aconteça, a gente sempre torce para o melhor, a estabilização e declínio dessa pandemia, mas do jeito que estão se colocando, eu prevejo que, se tiver mesmo ainda agentes propagadores de vírus, nos próximos 15 dias nós teremos um resultado influenciado por essa abertura muito compulsiva até da população mesmo, de ir à praia nesse momento, e outras atividades, e por bar, vocês estão vendo aí nos jornais. Então, um problema gigante da pandemia, né? Um problema gigante. Esse é um problema grande. Mas, pelo outro lado, nós temos uma situação de intervenção na instituição, onde não nomeou, e bom que vocês já conversaram com o professor Arnaldo, não foi nomeado por uma situação específica de uma sindicância, que poderia ter sido, acho que a Arnaldo explicou lá no momento, e nós temos um grupo de interventores na instituição, né, de reitor pro tempore, ao qual a instituição enfrenta outro problema. Entende? Nós temos 2 problemas, que nós só poderíamos estar apenas lidando com um, que já era grande demais, que é a pandemia, mas estamos lidando com 2. Por que 2? Porque algumas ações que deveriam ser caminhadas mais rapidamente, elas não estão caminhando, devido a uma série de fatores, uma série de mudanças, acho que vocês têm acompanhado,
que mudou-se muito para a reitoria de ensino, teve 2 ou 3 mudanças, eu não me recordo, e aí isso atrasa todo o processo de discussão, de retomada, de pensar como seria esse calendário novo. Então, tudo isso prejudica a assistência estudantil. Vocês acompanharam também sexta-feira, tinha uma pauta extremamente importante no Consup. O Consup ele foi encerrado antes do tempo por uma questão de ata, e aí se entender que está tendo tantas reuniões devido à necessidade do momento, de uma pandemia dessa, então, assim, é algo que a gente não pode, né, imaginar. Então, no lugar de nós estarmos lidando com um problema, nós temos 2. Pandemia e gestores que, por falta de experiência, por algumas questões, não conseguem dar andamento ao que se poderia acontecer mais rapidamente em nossa instituição e até a própria mudança de cargo, né? Eu acho que vocês viram também uma notícia, eu vou até postar para vocês, saiu no blog agora há pouco, falando, né, de que os diretores acadêmicos, isso aí nós estamos, em sua maioria, não posso falar por todos, eu acho que vocês viram num blog, né, nós fizemos um pedido, né, o reitor pro tempore, né, para retirar o pró-reitor de ensino pelo não andamento. Só para vocês entenderem, nós estamos, eu acho que até... O dia da paralisação foi 17 de março, e o dia da intervenção, eu acho que foi um pouquinho mais para frente. De lá para cá, nós tivemos apenas 2 reuniões do COEM, né, após o reitor pro tempore assumir. Então, 2 reuniões do COEM não dá para decidir ou visualizar muitas coisas, né? Mas os diretores acadêmicos, entendendo essa complexidade, estamos paralelamente discutindo, vendo possibilidades, analisando fatos, porque é algo muito complexo. É tanto que nós criamos a enquete, e Campos, Zona Norte, acho que praticamente já tinha encerrado a enquete, exatamente. Por que a enquete? A gente sabe que não é só a internet, né? Algumas dificuldades que vocês, alunos, nós, professores também, vamos ter caso seja optado pelo ensino remoto. Eu estou dizendo caso que ainda não foi definido ainda. Mas o que é que acontece? Caso opte pelo ensino remoto, a gente precisa saber as condições de acessibilidade, onde vocês estão estudando, em casa. E para tudo isso precisa de alguns ajustes. E aí, por isso que é a enquete. Então, quando a gente vencer a enquete, que aí praticamente todos os campos que se empenharam já estão vencendo a enquete, por exemplo, Currais Novos, a gente já detectou que apenas 3,5% dos nossos alunos não têm acesso à internet, mas tem outras questões por trás, mais que isso já dá um norte. E aí percebam, para a gente ter 3,5%, vai dar em média, vamos colocar 50 alunos do campus que não tem internet, a gente vai precisar de algum auxílio, e aí vai mexer com assistência estudantil, para que esse auxílio seja, de alguma forma, como outras instituições estão fazendo, disponibilizado para esse aluno poder comprar a sua internet, o pacote de dados, enfim. Então, olhe como é importante a gente pensar de forma sistemática, organizada. Uma enquete para a gente traçar o perfil dos estudantes no IFRN, isso é tão importante. Acho que Fabrícia já conversou com vocês, a diretora da Zona Norte. Ela está há pouco tempo no cargo e pegou o barco aí numa situação bem delicada, não é fácil. Assumir a direção acadêmica no meio desse monte de situações, ela está se redobrando porque é bem complicado. E aí, o que é que acontece? Então, a gente vem com essa pesquisa, essa enquete, para a gente mapear os alunos. Após esse mapeamento, a gente vai seguindo outro rumo. E o que nós já, algumas informações importantes, alguns estudos que a gente está fazendo, discutindo com os colegas, e também membros da equipe tecnopedagógica, assistência social, psicologia. Se a gente pensar, e vocês também, de momentos, né, se a aula, tem algumas escolas privadas que a gente sabe, por outras condições, diferente da nossa, o que é que acontece? As aulas, elas são, por exemplo, se fosse um IFRN, de 7 a meio-dia. Então, em algumas escolas, os alunos estão tendo momentos
simultâneos de aula, são chamados momentos síncronos, de 7 a meio-dia com aqueles mesmos professores. Só que se a gente pensar no universo do IFRN, que os campos têm mais de 1.000 alunos, nesse sentido, é bem complicado. E é muito cansativo para os alunos, que nós temos também alguns relatos, né, de alunos com vários problemas por conta da tela, de passar muito tempo, né, em frente a essa tela, porque além desse tempo, o aluno vai precisar de outro tempo para estudar. Né? Ele está assistindo aula, se a gente imaginar de um momento todo síncrono, de 7 a meio-dia, para que é da manhã, ou de 1 às 18, ou de 7 às 10h15, 5 horas de tela, mais o tempo de tela para estudar. Então, seria muito tempo de tela e equipamentos, enfim. Então, o que é que nós pensamos já? Pensamos que a metodologia, caso se opte, né, caso seja uma opção nossa da instituição e os alunos têm que entender, por isso muitas vezes os alunos não estão entendendo em alguns lugares, espero que vocês entendam, que é o quê? Se nós optarmos o ensino remoto, a gente tem que entender que não pode ser igual, é um consenso, igual sim, o ensino presencial. A gente vai suprir todas as demandas do ensino presencial? Não, não tem. A gente já sabe disso, não tem como suprir todas as demandas do ensino presencial, porque é muito diferente. Mas a gente tenta, né, sanar muitas lacunas com o ensino remoto. Uma dessas é tentar fazer momentos simultâneos, síncronos, né, de sincronidade de aula ao vivo, tempos menores, porque a aula é mais objetiva, é mais rápida, e aí a gente não precisa disso tudo. E aí vem as plataformas que nós podemos usar, os docentes, pode-se usar o Moodle, pode-se usar o Microsoft Teams e pode-se usar, né, o Google Sala de Aula, que muitos já conhecem, que hoje nós estamos usando aqui esse momento de conversa. Então para isso, perceba, tanto os alunos, isso é uma defesa que muitos diretores acadêmicos fazem, muitos alunos vão precisar se capacitar, e também os professores vão precisar se capacitar, porque a metodologia empregada para esse tipo de atividade deverá ser outra, e aí tem que ser claro. Então, ninguém vai pensando que o ensino remoto é igual ao presencial, que ele não é. E aí os colegas já estão entendendo isso, colegas docentes. Caso a gente opte por esse modelo, o ensino remoto, ele tem outra metodologia, precisa de outro aporte, então os professores vão precisar de treinamento, e aí tem uma capacitação. O professor Ayrton de Parnamirim, que já está fazendo todos os campos, que é o quê? É uma das de entender que a metodologia é outra para o momento. Os alunos vão ter que entender que também a metodologia e o tempo de estudo de vocês também será outro. Então, percebam que não é passar apenas, algumas pessoas defendem, né, que o IFRN tem tecnologia, o IFRN e tem isso, tem aquilo, e por que não faz? Porque não faz que a gente pensa nos alunos. Nós estamos pensando em vocês. Se a gente passa de um dia para o outro para o remoto emergencial, a gente não estaria pensando nos alunos. O que a gente está fazendo é tendo um tempo para pensar e repensar. Mas 4 meses é muito tempo. Concordo, é muito tempo. Mas a gente tem uma situação diferente na instituição de intervenção. Se a gente tivesse em outra situação, talvez as coisas andassem um pouquinho melhor. E alguém aí pode até dizer assim, mas professor, e se cancelar o ano letivo, não seria uma saída? Pode ser uma saída, cancelar o ano letivo. Mas aí pense os impactos, cancelando o ano letivo. Os alunos do 4º ano, os alunos que estão para sair da graduação, esses já teriam um prejuízo. Porque a gente bem sabe, né, e os números estão aí, boa parte dos alunos do integrado, eles tendem, vocês estão aqui para confirmar isso, eles tendem a migrar, é natural, e é salutar e saudável que vocês saiam de um técnico e vão para uma graduação e se especializam, ou sigam na área, ou vão para outra área. É extremamente natural essa verticalização do ensino. Então, percebam, e os alunos do 4º ano, como é que ficariam? Que o Enem está ainda com uma série de problemas, eu defendo que ele fosse lá para maio, porque aí eu também fico imaginando como será os alunos, eu acho que vocês receberam a notícia de quem vai prestar o Enem, de ser com máscara. Então, imagine você numa sala, 40 pessoas, dependendo do local que você pega a escola, não é toda a instituição que tem um ambiente escolar como o IFRN, de ter salas climatizadas, mas não pode ter a sala, mas pode ficar o ar-condicionado ligado, portas e janelas abertas, já alivia o calor, ficar numa escola que não tem a mínima condição de máscara,
e durante 5 horas e meia, e uma prova. Então, assim, é bem cansativo mesmo. Então, isso é uma defesa que eu faço desde lá atrás, que eu nem fosse mais. Mas não foi, o governo não aceitou nem a maioria dos alunos, né? A democracia que os alunos pediram, eles não aceitaram. E aí a gente vê também, e aí vão percebendo, da dificuldade, né? As outras instituições que estão ao nosso redor, elas já estão voltando remotamente. O FN, 24 de agosto, eu acho que essa semana a próxima. As escolas de música da UFRN também. Não, que possa ser uma saída hoje. E semana retrasada, desculpa aí, me diz, que são muitos retornos. Voltando. Obrigado aí, Rion. Então, assim, são muitos retornos. E só o IFRN, só alguns questionamentos. O cancelamento do ano letivo e a não entrada de alunos em 2021. O que é que isso impactaria? E a gente tem que entender, vai impactar em orçamento para 2021. E os alunos que estão no 9º ano, que às vezes é irmão, é nosso conhecido, que até entrar nessa casa de ensino, e a gente não vai ter entrada. Então, assim, são coisas bem particulares. E os alunos têm que entender que isso está muito ligado e as decisões elas não são fáceis de tomar. Por isso que eu acho que possa ser um ensino remoto emergencial, de início, e assim que tivermos condições, e aí as metodologias têm que ser outras, né? Porque a gente já sabe, aí vocês são alunos dos cursos técnicos, né, e subsequentes, tem curso em determinado ano que tem 10 disciplinas. E aí você já imaginou 10 disciplinas remotas? Como é pesado? Como seria? Então, nós estamos pensando nisso. Por que nós estamos pensando tanto nisso? Porque a gente não quer sobrecarregar nenhum aluno, não quer que nenhuma implicação ocorrida diante de uma pandemia ou intervenção venha prejudicar vocês. Então, o que é que a gente também está pensando? A gente ainda vai levar essa semana para os campi, né? O quê? Possibilidades. A gente vai manter esse modelo de 10, 11, 9 disciplinas, ou a gente vai optar, durante o momento emergencial, de termos um número menor de disciplinas, 3 por módulo. Então, se a gente pensar, a gente trabalha, e aí gostaria também de que vocês compartilhassem o que é que vocês acham. Se a gente pensar por módulo, 3 disciplinas por módulo, aí módulo 1, 3, módulo 2, 3, módulo 3 mais 3, e as demais no outro módulo, tentando deixar as disciplinas práticas mais para o final, por quê? Fevereiro, talvez, a gente já tem uma situação melhor, que a gente possa ter, em cada campus vai definir isso, um híbrido. O que seria esse híbrido? Em determinado momento, parte da turma, 10, 15, já poderiam ir aos laboratórios, ter uma aula prática, filmar para o outro grupo, e aí vir outro grupo. Então, todos teriam experiência dos laboratórios. Então, percebam que tudo é novo. Mas algumas coisas que já foram consenso. O aluno ele não pode ser prejudicado. Se ele quiser trancar o curso, ele vai poder trancar e não vai contabilizar no tempo do curso. Se ele reprovar, não aparecer no histórico acadêmico do aluno. Porque, eu digo isso porque faz mais ou menos agora 3 semanas que eu perdi um tio meu de Caicó para o Covid. E a situação não é fácil. Então, a gente tem também alunos e familiares que perderam para a guerra por Covid. Então, a gente também tem que pensar nessas situações. Como é que nós vamos enfrentar isso? E o aluno pode ser prejudicado? Não. O que a gente tem que tentar é criar diretrizes às quais a gente possa dar chance de o aluno não ser prejudicado, seja no cancelamento de disciplina, no trancamento, dar mais versatilidade, não negligenciar nenhum fato desse que possa ocorrer com os alunos. Então, pense, isso tudo, né, nós, diretores acadêmicos, estamos pensando para, caso nós optamos em um retorno, e aí, até explicar uma data do dia 31 de agosto, foi uma data pensada apenas para a gente tentar organizar as coisas, porque eu, pelo menos, prevejo assim, quando a gente planeja algo com a data, a gente consegue quantificar melhor o que nós vamos trabalhar em cada semana e as coisas começam a fluir mais. Não quer dizer que propriamente o dia 31 seria o retorno, mas seria uma boa data para a gente retornar
dia 31. Não depende de mim essa data. E aí, como o Consulp de sexta-feira atrasou, pode ser que isso tudo acabe atrasando um pouco mais. Mas o certo é que todos nós estamos tentando fazer muito para vocês, alunos, esperamos que vocês compreendam que a situação não é fácil, é uma pandemia que há mais de 100 anos não existia no mundo, a globalização, ela acelerou esse processo, né, do vírus, de disseminar o vírus, que é natural, mas a gente tem que sair dessa situação e a gente tem que procurar os meios que minimizem o quanto mais, e aí a gente tenta cada vez mais minimizar durante isso. E aí a gente tenta fazer com que os alunos sejam os menores prejudicados. E aí, eu sei que tem muitos alunos aí, como o técnico em eletrônica, né? As disciplinas priorizando nas práticas após o retorno presencial, não seria bem um retorno presencial, Maria Gabriele. Mas aí, quando já tivesse capacidade de termos um híbrido, de parte da turma já estar no laboratório, e aí a gente crê que já seria um passo. Agora, para isso, a gente precisa ter máscara, álcool gel, porque é uma demanda mundial, né, para a gente poder ter segurança, uma segurança para que os alunos entrem na instituição. E também tem um problema de deslocamento da casa desses estudantes, né, de vocês até o campus. Então, percebam que são vários problemas que a gente tem que ser, o híbrido tem que ser aceito quando a curva estiver lá embaixo, para que nenhum seja impactado. Por isso que eu estou dizendo, várias estratégias estão sendo pensadas, sejam laboratórios virtuais de ensino, para que promovam uma educação tão boa quanto a presencial. Vai ser igual? Não posso dizer que vai ter seus limitadores. A gente está numa instituição de excelência, graças a Deus. Nós temos uma instituição linda. Vocês inauguraram há pouco tempo uma biblioteca perfeita, que não tem nem em toda cidade grande, né? Então, a gente está pensando exatamente nisso. Então, os que, em um determinado momento, os que podem ficar em casa, que têm condição do laboratório, esses ficam, e os que podem vir para a instituição, esses retornam aos poucos, e aí a gente vai dando andamento ao ano letivo, e aí pode ter até um revezamento em um determinado ponto, que aquela instituição, né, aquele IF, tiver condição de ter já presença de alunos, né? E isso aí a gente precisa reduzir essa curva para a gente sair disso. Então, o ensino remoto é para deixar os alunos já mais tranquilos, que nós não estamos, de forma nenhuma, negligenciando vocês. Na realidade, vocês são o centro, e nós estamos a cada momento pensando na saúde de vocês e de seus familiares. Eu sei que vocês não estão no grupo de risco, pode ser que eu esteja, um familiar meu esteja, um familiar de algum aluno esteja, mas, no geral, vocês não estão no grupo de risco. E aí, por isso que é tão importante vocês participarem desse debate, dessa conversa. E aí, a gente está montando, sim, esses planos, Ruth, de retomada, mas aí a gente precisa levar as comunidades, aos professores, aos técnicos, para ver o que é que eles acham, as sugestões, voltar para esse grupo de trabalho e aí ver o que é que a gente vai tirar de tentar minimizar esses problemas com os alunos. Então, a primeira ideia é que nenhum aluno seja prejudicado e que nenhum aluno fique para trás. Agora, claro, para isso a gente vai precisar da colaboração de todos os alunos, dos docentes, dos técnicos. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que precisa ser colocado. Ninguém pode desprezar esse trabalho, porque são muitos os fatores. Se vocês disserem assim, você já tem todos os problemas elencados? Não, os problemas são muitos. Mas aí vocês têm que entender que a gente está dando esse espaço, e a gente também não pode, de certa forma, ficar de braços cruzados, esperando um plano cair do céu, e esse plano não vai contemplar todos. Então, a gente está pensando, reestruturando, vendo situações. Acho que o Tiago falou também no plano local, que alguns servidores e alunos estão trabalhando, que é justamente para prever situações de cada campus. Então, eu só posso falar em determinada situação de campus,
para o campus Corajosos, mas aí o pessoal do campus Zona Norte, algumas coisas específicas, eles podem falar mais do campus Zona Norte. Então, o que a gente prevê é que, nesse retorno, a priori, fosse de maneira remota, emergencial, em determinado momento, após um determinado momento que a gente não sabe dizer ainda, mas se Deus quiser o quanto antes, quando nós tivéssemos uma situação mais controlada, aí a gente já teria o número de alunos na instituição, isso é apenas uma situação a qual nós estamos. Ou, como eu já disse a vocês, se optarmos em cancelar o calendário, aí a gente pode ter um prejuízo um pouquinho maior até para depois. Então, é algo muito delicado, a gente tá debatendo, e bem importante que os alunos e o Grêmio, né, estejam fazendo essa interlocução, é saudável que os alunos entendam. A gente diz aqui na gíria da gestão que o cobertor é pequeno. Você cobre a cabeça e descobre os pés. Então, é basicamente isso. A gente não vai conseguir atender todos os anseios, como muitos pensam, mas eu acho que dá para a gente ter um plano de retomada gradativa, esse plano possa se acontecer, as aulas ir retornando, e aí isso ir acontecendo. É tanto que eu posso até mandar para vocês, eu sei que ainda tem alunos que não têm e-mail acadêmico, nem o e-mail escolar. A gente já começou uma série de vídeos aí para publicizar com os alunos, para que façam o e-mail escolar e o e-mail acadêmico. Por quê? O e-mail escolar e o acadêmico, o aluno vai ter acesso a recursos o escolar do Google e do acadêmico da Microsoft. Às vezes, aquela semana de integração do primeiro ano é muito rápido, né? Muita informação em pouco tempo. E, às vezes, as coisas ficam perdidas de tantas atividades que nós temos no nosso dia a dia. Então, esse é o momento de unirmos forças, lutarmos e pensarmos se realmente uma retomada emergencial pode ser um caminho. Por isso que, aí eu vou citar o Everton aqui novamente, o Everton colocou a proposta do professor Agamenon, que foi ex-proreitor de ensino, a proposta de Dante são de grupos, né? E muitas coisas, se vocês olharem, se convergem. E uma das convergências é levar o debate às comunidades acadêmicas, de cada campus, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. E Agamenon, que de alguns diretores acadêmicos, tem uma contribuição lá no documento, também tem algumas outras situações de um determinado grupo, então são pessoas que querem trabalhar, que infelizmente poderiam estar partindo da reitoria, uma conversa melhor, mas não está acontecendo isso, e a gente está tentando dar forma a esse debate, a ter uma metodologia, a ver se a gente consegue ter uma retomada e que nenhum aluno fique para trás e nenhum aluno tenha prejuízos com esse, caso a gente opte por ensino remoto, né? Que possa ser uma saída que muitas instituições saudáveis. E a gente não pode descartar, e os alunos têm que ficar cientes, de ter uma decisão de cima para baixo. É o que nós não queremos. É que venha, o MPF já perguntou algumas situações, que venha uma decisão e diga, vocês têm que apresentar um plano com uma semana. E aí a gente acaba nos perdendo. Por isso que a gente estamos nos planejando, estamos construindo, é um pouquinho de paciência e calma, mas é isso mesmo que a gente está fazendo, porque os detalhezinhos, eles são muitos, e a gente precisa que esses detalhes fiquem amarrados, e precisando também a ajuda dos alunos, porque nós temos alunos que vão, principalmente alunos que já estão, devido à maturidade, no terceiro, quarto ano, no segundo, nós temos alunos com 14 anos, que acabaram de entrar, tiveram um mês de aula, estão conhecendo a instituição ainda, nós temos alunos assim também. E aí a gente vai precisar de ajuda de todo mundo, para seja na capacitação desses alunos, na ajuda, como é que entra uma ferramenta, como é que eu respondo isso, como é que eu faço aquilo, seja em outras situações diversas que vão aparecer. É normal isso. Então, isso é uma instituição de ensino. E eu acho que precisa dessa comunicação. E o Campus Zona Norte está de parabéns em reunir os líderes e está entendendo toda essa situação. E vocês estão de parabéns por esse momento. Eu queria abrir um pouquinho aqui para perguntas, que 5 e 10 eu vou ter que sair, mas é entender que o modelo remoto ele não pode ser igual ao presencial. Isso aí já é uma etapa vencida, tá certo? E aí, para muitos alunos se angustiarem, conversarem comigo, dizer assim, quando voltar,
os professores vão botar para moer na gente 10 disciplinas. Mas calma, a gente está pensando também nisso. Estamos pensando em não ter um excesso de disciplinas, até para os alunos poderem ter um maior tempo, por isso que há um pensamento também das disciplinas serem ofertadas por módulos, e aí esses momentos ao vivo, como nós estamos tendo agora, momentos síncronos, seriam mais curtos, porque aí teria mais objetivo, mais objetividade nesse conteúdo e naquele, e aí as coisas andariam um pouquinho mais rápido. Então, esse é o pensamento. As avaliações seriam ao longo do semestre todo, né, porque o aluno, a gente já compreende uma parte, o aluno ele não pode ser... a reprovação não pode aparecer no boletim escolar desse aluno, e aí que essa reprovação não, né, prejudique, de certa forma, o aluno, nem essa nota apareça no IRA, enfim, aí depois a gente ainda vai afinar, ver como seria isso. Então, gostaria aqui de agradecer novamente, abrir para as perguntas, vocês estão cheios de dúvidas, porque realmente são muitas dúvidas, porque são mais questionamentos do que respostas, mas infelizmente a gente não tem resposta para tudo. Mas o que eu puder ajudar vocês, a gente vem aqui agregar e ajudar. E o que também a gente quer saber se vocês, né, como é que estão vendo o ensino remoto, né? Mas pode perguntar. Vou ficar aqui e aí acho que tem Gabriela, né, Everton? Vou fechar meu microfone para ela. Exatamente. Boa tarde, professor Leonardo, né? Estão me ouvindo bem? Estou sim, Gabriela. Boa tarde. Eu tenho muitos questionamentos, né? Essa semana, a gente, no grupo da minha turma, né, a gente discutiu, inclusive, sobre, eu acho que o documento que a gente teve acesso foi o do professor Agamenon, eu acho, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano foi do professor Agamenon. E alguns da minha turma já tinham lido esse documento e tal. E assim, como eu já falei aí no chat, eu sou aluna do técnico integrado em eletrônica. Eu estou no 4º ano, por isso tanto questionamento. Mas assim, eletrônica é um curso extremamente prático. Eu acho que a maioria dos cursos do FRN tem sua parte prática, claro, mas a eletrônica é assim, todos os dias basicamente a gente está dentro do laboratório. E a gente já, naturalmente, sem pandemia, nós já temos um déficit grande em relação ao laboratório de eletrônica. Nós temos laboratórios, são muito bem equipados, mas nós temos uma deficiência no que diz respeito à quantidade de laboratórios, porque minha turma, por exemplo, tem 30 alunos, eu acho. 31, 32, enfim. Cerca de 30 alunos. E nos dias que nós temos que utilizar esses laboratórios, os laboratórios ficam extremamente lotados. Nós temos 4, se eu não me engano, são 4, e só minha turma, simultaneamente, costuma ocupar 2. Simultaneamente, isso sem o distanciamento social. Com o distanciamento social na volta das atividades semipresenciais, enfim, nós ficamos apreensivos em relação às outras turmas também, porque se uma turma só ocupa dois laboratórios, imagine com o distanciamento social e em uma bancada, só em uma bancada, que tem os equipamentos e tudo, nós temos que ficar próximos, trabalhando próximos, enfim. Eu sei que isso é uma demanda bem específica, de um campus específico, de um curso específico, mas eu trago esse questionamento porque o questionamento, no final das contas, essas discussões estão acontecendo de maneira individual nos campos, de cada camp, leva em consideração também as demandas de cada curso? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu entrei em contato com o ETEP, do IFZN, que existe sim, dentro do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, que está discutindo esse retorno também, que tem um representante do curso de comércio, mas eu fico pensando também nos outros cursos, não só em eletrônica, né, que são demandas muito individuais. Enfim, a gente fica nessa dúvida também de quem está representando cada curso, se de fato todos estão sendo representados, enfim. É isso. Obrigada. Perfeito, Gabriele. Parabéns aí. Assim, Gabriele, eu sei que são muitas as angústias. Assim, a gente não tem condição de ter, né, um grupo, porque a gente tem mais de 2.000, acho que é mais de 2.000 docentes na instituição.
vários cursos, várias áreas. Então, assim, a gente está os diretores acadêmicos, com as equipes técnico-pedagógicas, trabalhando muito sobre esse planejamento. E aí, o que é que acontece? A ideia é que quando se possa, como eu falei no início, a gente tem que ter ciência que a nova realidade, eu não gosto de dizer o novo normal, que espero ter logo uma vacina, é que essa nova realidade seja por muito pouco tempo. Que esses, provavelmente, não vai poder, né? Isso aí é fato. Quando durar uma pandemia dessa, mesmo que tenha um híbrido já, não vai poder ficar. É costume em currais também, 4 alunos por bancada, 3 alunos por bancada, 5 alunos por bancada. Não vai ser possível, vai ser 1 aluno por bancada. Então, o trabalho vai ser bem maior do professor e de vocês. Então, no lugar de ter 3 por bancada, vai ficar 1 por bancada. No lugar de ocupar o laboratório apenas uma vez na semana, a aula dividida, imagine que agora a turma vai ter que ser dividida em 4 ou 5. Então, a dinâmica é outra para se ter contato agora com os laboratórios. E aí, uma sugestão de uma realidade de currais novos, por isso que eu estou dizendo, cada campus, nessas questões específicas, vai ter métodos um pouquinho diferentes. Porque em currais novos, no laboratório de análise de alimentos, os alunos, geralmente é 20 e 20, metade e metade da turma, né? Para ficar mais fácil. E aí faziam situações nesse laboratório, e aí faziam o mesmo experimento para ambas as turmas. A gente já viu com a professora que não vai ser possível fazer isso. O que vai ser possível? O experimento A vai ser feito por um grupo de alunos B de 6 alunos, que é o que vai comportar o laboratório, e esse grupo filma esse experimento. Aí o outro grupo de 6 alunos vai fazer outro experimento com a professora. Muito provavelmente os professores vão ter muito mais trabalho. E os alunos, infelizmente, diante dessa realidade, como também já está acontecendo em outras instituições, eles não vão ter acesso a todas essas práticas. Ou ainda existe uma outra possibilidade que está se ventilando. É esse aluno que queira refazer essas práticas, fazer no ano subsequente, né? Fazer no ano seguinte esse trabalho de prática que não foi realizado durante, como a gente espera, durante a pandemia. Então, isso são tudo possibilidades que nós estamos vendo, Gabriel. Então, assim, são questões e questões. A gente não vai resolver tudo. O remoto, se a gente optar, ele não resolve todos os problemas, resolve uma parte, mas outra parte fica em déficit, e aí os alunos têm que compreender, né, que a gente não pode superar tudo como era o presencial, que era como nós gostaríamos de estar. Nós gostaríamos de estar no segundo semestre, já estaria no terceiro bimestre, estaria maravilha, né, para todo mundo. Acabava em dezembro, mas infelizmente nós temos uma situação mundial bem atípica. E aí, eu acredito também que situações atípicas requerem também situações diferentes para a gente tomar decisões também que a gente não gostaria de tomar, mas em determinado momento nós podemos ser obrigados a tomar. É isso que a gente está se planejando, caso venha uma decisão mais unilateral. E é bom os estudantes que, por que não fez isso? E aí, às vezes, a decisão ela parte de um lugar mais alto e os diretores acadêmicos, os professores não têm muito o que fazer. A gente está tentando construir um documento, diretrizes gerais, para dar encaminhamentos que minimizem o prejuízo de nós, professores, e dos alunos, e de toda a instituição. Certo, Gabriel? Não sei se eu respondi tudo, mas a gente não tem tanta resposta para algumas situações, porque é bem específico. Pedro Augusto. Isso, Pedro Augusto. Pode falar, né, Wellington? Pode. O último aí a gente conclui aqui a participação. Tá certo. Primeiramente, boa tarde, professor. Obrigado pela participação do senhor nesta reunião. Falando mais sobre a questão que o senhor pontuou lá no começo, sobre lidar com os alunos que não têm, vamos dizer, internet em casa e etc. Aqui no caso do campus do senhor, o senhor disse que eram 3%, se não me engano. Esses 3%, se o senhor pontuou que poderia
prover internet para eles, no caso, em suas casas. Primeiramente, eu queria saber como que o senhor faria isso, por exemplo, se partiria também do senhor, de outra, ou de algo superior, e outra coisa, outros estados, outras universidades, institutos, estão dando chips para os alunos. Eu não sei se isso também é uma ideia a ser implantada aqui no IF, mas a gente também sabe que nem todo local no interior, como Currais Novos e outros, tem sinal de internet, né? Então, como é que o campus faria para melhorar essa condição, ou não utilizar chip, ou utilizar outras tecnologias para suprir? Beleza, Pedro, perfeito. Muito obrigado aí. Ó, como no Consul tinha uma pauta, né, uma resolução para ser aprovada, justamente essa resolução veio. Seriam os alunos que não têm condição, e aí as assistentes sociais já estão fazendo esse mapeamento também. Desses alunos, seria um possível, o equipamento é R$800, estou dando um exemplo, não é isso, mas vamos supor, né? R$800, aí tem instituições também que estão fazendo regulamentos que dá um valor para auxiliar essa compra do material. Tem também a questão que nós estamos vendo, a questão de empréstimo de material para esses alunos. E também, e aí tem que estar um documento, e aí tem que ser do Consup, um documento que regulamente o que? Esses auxílios. Aí vocês podem até perguntar, mas e o recurso? Vai sair da onde? Aí a gente vai ter que ser bem honesto, né? A gente não pode mentir nem negar. Recurso, hoje, nós temos algum. Por exemplo, recurso de aula de campo. Né? Os alunos, sei que vocês adoram aula de campo, e os professores também gostam de fazer, é necessário fazer. Mas na pandemia, a gente vai ter condição de fazer aula de campo? 2020? Estamos há 4 meses para acabar o ano. Vamos ter condições? Muito provavelmente que não. Sai com 40 alunos ou 20 alunos num ônibus para fazer uma aula de campo, uma atividade externa. Então, quer dizer, muito provavelmente não. E esse recurso vinha da onde? Das aulas de campo? Do ensino. Então, qual foi uma ideia nossa? Que esse recurso do ensino, ele seja repatriado, que nem chegou ainda, mas vá para a assistência social e ela possa aplicar nesse material, seja comprando chip ou dando uma bolsa. Aí, no caso, tem instituição de R$100, R$150 para o aluno ter internet. E mesmo assim, se esse aluno não tiver internet, não tiver condição, mesmo assim, ele não pega lá na zona. Nesse caso, que a gente prevê que seja o mínimo, depende do mapeamento, que esse aluno possa vir ao campus. E aí a gente tem um mínimo de aluno no campus, um computador para ter acesso à internet. Assim, a gente vai tampando as brechas para a gente tentar minimizar o dano, tá certo? Então, mas aí perceba, não depende só do diretor acadêmico essa bolsa. Depende de uma resolução que era para ser aprovada sexta-feira no Consup, que infelizmente não foi, e aí vai ter um retardo, e aí dessa resolução as assistentes sociais, com esse mapeamento que os diretores acadêmicos já têm, de quem não tem, quem não tem, passar para as agentes sociais fazer o trabalho dela, e aí ter uma forma de bolsa. Isso é uma possibilidade. Como também possibilidade de empréstimo, se for o caso, alguns campos também estão pensando nessa possibilidade de comprar material. Tem algumas instituições fazendo isso, comprando um computador, e aí ele faz um empréstimo ao aluno, né, durante esse período remoto. Também são possibilidades. E aí eu acredito que a gente tenha parte desse recurso de algumas ações que não foram realizadas devido à pandemia. Os jogos, né, que a gente não vai ter intercamp, né? Então, são situações que pode ser o recurso da assistência estudantil ser remanejado e aí poder apagar esses incêndios, né, de situações diversas. Mas aí, né, não depende só dos diretores acadêmicos. A gente já sabe que é um caminho a se seguir de planejar, e aí os alunos poder ter esse acesso. Então, por isso que a gente não quer de nenhuma forma prejudicar nenhum aluno. Não queremos deixar nenhum aluno para trás e que todos participem desse momento. Se a gente optar, novamente informo, se nós optarmos pelo remoto,
Por isso eu gostaria muito de saber o que é que vocês já pensam desse remoto, se poderia ter viabilidade ou não, numa série de contextos, né, de situações um pouco atípicas. Certo, Pedro? Acho que não sei se eu respondi a contento. Respondeu, sim, professor. Obrigado. Nada. Bom, professor, já encaminhando aqui para liberar o senhor, certo? Eu queria só fazer uma breve reflexão para os colegas de a complexidade do assunto. É algo muito, muito, muito complexo que não depende só de uma pessoa ou de somente uma área. Tem que ser a instituição todinha totalmente integrada, né? Os diretores acadêmicos, que são ali os, vamos dizer que, líderes, né, da área de ensino, eles necessitam de um suporte das comissões locais de enfrentamento à Covid-19, como também do Comitê Central, que, por sua vez, também dependem ali da colaboração dos colegiados, né, do CONSUP, do CONSEPEX, do CODI, que necessitam da reitoria do IFRN, que atualmente está paralisada, né, e, através disso, trazer uma integração junto a docentes, técnicos administrativos e estudantes. Então, é algo muito, muito complexo, né? E isso traz justamente também outros servidores, né? Como falei, o pessoal da área de TI, né? Que são trabalham, né? Na parte de tecnologia da informação dos campi, coordenação do laboratório, serviço social, né? E vários outros que necessitam justamente integrar esse trabalho, integrar essas discussões e formar algo que traga um efeito colateral mínimo, né? Tudo que a gente fizer, como o professor bem pontuou a questão do cobertor, né? Tudo que a gente fizer vai trazer um efeito colateral, mas a gente tem que fazer com que esse efeito colateral ele seja reduzido e que as possibilidades sejam oferecidas, porque aí vai do aluno decidir se ele vai querer ou não acompanhar. Mas assim, a possibilidade foi apresentada. E não só uma, a gente tem que buscar outras possibilidades também. Por isso que é importante por isso que é importante a participação dos alunos, respondendo as enquetes, as pesquisas que estão sendo realizadas, como aquela de acesso, né? De acesso às tecnologias, aquela do Comitê Covid junto ao NAV. Então, tem várias coisas aí que são parcerias. E é necessária a participação dos alunos justamente para fornecer informações para que as medidas sejam tomadas de maneira mais cristalizada, né? E eu queria, né, após isso, agradecer a participação do professor Leonardo aqui na reunião, né? Em nome de todos os alunos do campus Natal Zona Norte, dos representantes de turma, representantes de curso, né? E em nome, né, do Grêmio Estudantil, né? Junto com Milene, né? Que também é presidente da minha ação. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade e as suas informações que foram, com certeza, esclarecedoras aqui para o alunado. Obrigado, você foi perfeito na sua fala com relação à relação que a gente tá querendo ofertar possibilidades para os estudantes. E aí cada um vai ter que decidir se vai querer ou não, porque também a gente não pode prever. E era o que a gente pensava, que a pandemia, 2 meses, estaria mais a curva lá embaixo, como foi em outros países. No Brasil, vocês estão vendo aí o resultado, uma série de fatores que não convém aqui no momento, pode ser no momento posterior, mas que a gente vem aí nesse platô, como eu falei, né, que um decréscimo, agora estabilizou. A gente não sabe o que vai acontecer, porque a população ela é carente de ter informação ou de cumprir uma informação que pode ter prejuízos, né, para todos. Então, assim, eu acho que nós temos as possibilidades, como você bem colocou, não temos como suprir, é algo que tem que ficar claro, suprir todas as demandas, como o presencial. A gente imagina, né, nem no presencial a gente dava conta de algumas demandas internas da nossa instituição. Imagina no remoto emergencial, onde a gente vai ter que usar as TICs, onde alguns colegas docentes ainda têm alguma dificuldade, e capacitar. Então, assim, a gente pede que é isso mesmo. Os alunos que quiserem optar, ou se a gente pensar nessa forma de opção, eu creio que seria uma boa saída para o momento, até para a gente evitar prejuízos na frente, e aí seria apenas por esse momento. Deu o ok, deu a vacina, como estão dizendo, em dezembro,
beleza, janeiro a gente já volta presencial, já muda o cenário, é extremamente possível, né? Após uma vacinação em massa, e a gente caminha com a tranquilidade bem maior, porque agora a gente não tem mais o risco de morte e essa exposição desnecessária. Mas é bem isso, Everton. O lençol é o melhor exemplo, né? A gente não vai cobrir todas as demandas, mas a gente espera minimizar muito os danos com as estratégias que nós estamos pensando em grupo, né? E aí não é só o grupo dos diretores, não. A equipe técnico-pedagógica está trabalhando muito conosco, a ciência social, psicologia, outros grupos estão ajudando, como também os alunos nessas inquietações sobre o retorno. Eu não vou poder ficar mais um pouquinho, porque eu tenho uma demanda para sair daqui a pouco, mas agradeço demais o convite, e qualquer coisa fique à vontade, estou sempre à disposição, né? E digo mais, nenhum diretor queria estar nessa situação de trabalhando em casa não, remota. Nós queríamos estar no campus com vocês, lado a lado, nas aulas, né? Com todas, acho que todos queriam isso hoje, e acordando cedo para ir para aula agora, eu sei que tem aluno achando ruim, porque não está acordando cedo para ir para aula, porque não tem atividade, é extremamente normal, e aí a gente vai precisar se adequar a essa realidade, infelizmente, devido a uma pandemia que há mais de 100 anos não tinha, e aí a gente esperamos que todos os alunos compreendam, viu, Everton? Muito obrigado, e eu estou aberto, caso vocês queiram, no futuro, num determinado momento, pode fazer o convite, estou aberto a fazer essa comunicação com vocês, sem nenhum problema. Tá certo, Everton? Pronto, perfeito, viu, professor? Valeu, e obrigado aí pela parceria, tá bom? Na hora. Tchau, tchau. Vou ter que sair, porque eu tenho uma demanda aqui. 5h10, um Pronto, minuto. tranquilo. Tchau, tchau. Obrigado aí. Tranquilo, Abração valeu. para todos aí. Tchau. Bom, gente, dando continuidade aqui à reunião, né? O professor, inclusive, ele disponibilizou o link aqui